Olá, olá, meus queridos alunos do G7 Jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado a todos vocês. Estamos juntos para, como você viu, a nossa já tradicional semana de atualização legislativa e jurisprudencial, em caso referente aí ao segundo semestre de 2020. É uma oportunidade de 1 hora que temos juntos para poder trazer para vocês o que há de novo do semestre anterior. Antecipo desde já, pessoal, e quando se fala em atualização, é sempre importante dizer isso, que essa gravação está sendo feita no dia 11 de janeiro de 2021, tá? Neste exato momento, 9 horas e 15 minutos da manhã. E por que eu digo isso? Porque a atualização, meu amigo, na nossa disciplina é uma coisa terrível, né? Você fala uma coisa pela manhã, Supremo à tarde dá uma decisão completamente diversa, às vezes, né, por um colegiado, às vezes por um juiz, né, por um ministro, monocraticamente. Então, sempre importante fixar a data dessa atualização. E aqui vamos fazer, na próxima 1 hora, uma atualização legislativa e também jurisprudencial. Você vai perceber comigo que a atualização legislativa será curta, porque de fato, pessoal, não tem muita novidade no plano legislativo. Por conta do Covid, o Congresso Nacional não produziu, pelo menos na minha disciplina, processo penal e legislação criminal especial, tanta coisa assim, sobretudo se compararmos, né, com os anos anteriores, pacote anticrime, nova lei de abuso de autoridade e assim por diante. Agora, no plano jurisprudencial, aqui, meus amigos, muito conteúdo. Na verdade, quando eu preparava os slides da aula de hoje, eu tive até que selecionar o que é mais importante, porque tem muita coisa. E muita coisa por uma razão muito óbvia, pessoal. Com a pandemia do coronavírus, os tribunais se fecharam, os fóruns aí, as audiências agora são virtuais e você que trabalha na área, certamente, deverá concordar comigo nesse sentido, a produtividade tem aumentado. E isso aí é fato, pessoal. Por quê? Vou te dar o meu exemplo. Deslocamento para uma audiência, 1 hora. Retorno da audiência, mais 1 hora, 40 minutos e assim por diante. Esse tempo que todos nós perdíamos no trânsito das grandes cidades, hoje ele acaba sendo revertido para o nosso trabalho. E isso repercute quando você analisa a jurisprudência dos tribunais superiores. Tem muita novidade, muita mesmo. Legal? E o interessante, pessoal, é que eu aproveito, eu estou com um papel aqui porque eu tive que imprimir, mas eu acabo aproveitando nas gravações toda a atualização que foi feita para os nossos livros. As edições 2021 do Manual de Processo Penal, do CPP comentado, do Legislação Criminal Especial comentada e também do nosso livro sobre o pacote anticrime. Só para que o nosso aluno tenha uma noção, só para o Manual de Processo Penal, pessoal, comecei a fazer a contagem, são mais de 300 julgados que foram acrescentados ao livro. Então tem muita novidade mesmo. E aqui procurei trazer o que há de mais relevante sobre o direito processual penal. Vamos lá? Sem mais delongas. A primeira, a gente vai dividir em 2 partes, é uma atualização legislativa. E como já antecipei, não há tanta coisa assim. Uma lei que merece destaque, está aqui na tela, é a Lei 14.071. Cuidado, neste exato momento que falo para vocês, ela ainda não entrou em vigor. A vigência dela se dará 180 dias após sua publicação. Como ela é do dia 13 de outubro, ela então provavelmente foi publicada no dia 14, dia 14 de outubro, então contados 180 dias é quando essa lei entrará em vigor. E essa lei, pessoal, está até aqui comigo no papel,
Peço desculpas por não ser politicamente correto quanto a essas impressões, mas eu ainda sou daqueles que gosta do papel. Essa lei é uma lei perigosa. E por que eu digo isso? Se você imprimir a lei, você vai ver que ela tem 16 páginas. E aí você olha aqui na rubrica, altera o Código de Trânsito Brasileiro. Primeira vista, você fala assim, deve estar alterando lá questão de multa, prazo de validade, carteira de habilitação. Isso aí não vai cair na minha prova. Cuidado, porque tem uma novidade que certamente vai cair na sua prova. Está aí na tela. É o 312B. Foi acrescentado, pessoal, ao Código de Trânsito Brasileiro, lá na parte criminal, o 312B. Então, isso aqui que você está vendo foi acrescentado pela Lei 14.071. E o que esse artigo passou a dizer? Olha que redação mais confusa, Charles. Aos crimes previstos, são 2 crimes. Vamos lá, o primeiro deles, parágrafo 3º do artigo 302 e parágrafo 2º do artigo 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1º do caput do 44 do Código Penal. Perceberam aqui, né, pessoal, por que a matéria tem relevância para vocês? Porque houve aqui uma vedação à aplicação do Código Penal, artigo 44, inciso 1º. Para entender de maneira bem didática o dispositivo, vamos primeiro recordar quais são os 2 crimes a que o 312B se refere. São 2. Primeiro, parágrafo 3º do 302 e parágrafo 2º do 303. Renato, me ajuda aí. Quais crimes são esses? Vamos lá. O primeiro deles, pessoal, o do 302, parágrafo 3º, é o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Sabemos que não só o crime de embriaguez ao volante, mas também outros delitos do CTB foram alterados sucessivas vezes nos últimos anos. E aqui, pessoal, temos no parágrafo 3º esse crime, de homicídio culposo em estado de embriaguez. Veja a pena cominada a esse delito: 5 a 8 anos. Charles, preste atenção, porque aqui nós temos uma pena extremamente elevada. Geralmente, quando você se depara com crimes culposos são punidos com pena de quê? De detenção. Pode dar uma olhada no Código Penal. Dada a gravidade do parágrafo 3º, o legislador resolveu punir esse crime com reclusão e estabeleceu uma pena, veja, de 5 anos. A pena mínima para o delito já parte de 5 anos. Maravilha. Até aí nenhuma novidade, tá, pessoal? Isso aqui já é assim desde 2017. Para além do 302, parágrafo 3º, você tem também o parágrafo 2º do 303, que é a mesma ideia, só que agora é referente ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então, se ao invés da pessoa morrer for produzida apenas lesão corporal culposa e restar demonstrado que o agente conduzia o veículo com capacidade alterada em razão do álcool ou outra substância, ele vai responder por esse crime do parágrafo 2º. Perceba que também é uma pena de reclusão para crime culposo e uma pena elevada de 2 a 5 anos. Então veja, primeiro ponto importante, o 312B se refere a esses 2 crimes: embriaguez ao volante provocando homicídio culposo e também a lesão corporal culposa em estado de embriaguez. Ponto. Aí voltamos para o 312B. Para esses 2 crimes, o que o 312B está nos dizendo? Que não se aplica o disposto no inciso 1º do caput do 44. Então vamos lá. Charles,
Por que o legislador resolveu vedar a aplicação do inciso 1º do artigo 44? Vamos dar uma olhada nele. O que diz o artigo 44? As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Quando? Inciso 1º. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for de natureza o quê? Culposa. Senhores, isso aqui é matéria do professor Kleber, lá nas aulas de Direito Penal, mas vamos lembrar que, grosso modo, qual é o primeiro requisito para que uma pena privativa de liberdade seja substituída por uma restritiva de direitos? É o quantum de pena. E é o que está aqui no inciso 1º. A pena aplicada ela não pode ser superior a 4 anos e crime não cometido com violência ou grave ameaça. Só que há um detalhe importantíssimo. Qual é, Charles? O que está em amarelo. Quando o crime for culposo, interessa saber qual é o quantum de pena? Não. O legislador é muito claro. Qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, pelo menos à luz do inciso 1º, crime culposo tem pena de 10 anos, em tese, à luz do inciso 1º, seria cabível a substituição por restritiva de direitos. Pronto. Aí agora, Charles, a gente volta para os crimes para você poder entender toda a confusão desse dispositivo relativamente dúbio. Então vamos lá. Charles, salta aos olhos aqui, volta comigo, a falta de técnica do nosso legislador. Aliás, assim, não salta mais aos olhos, não. Hoje em dia já se tornou o quê? Rotina. Com a devida vênia, com o devido respeito, a qualidade do trabalho do Congresso Nacional é, assim, sofrível. E aqui mais um bom exemplo disso. E por quê? Charles, dá uma olhada para o crime do parágrafo 3º, incluído em 2017. Perceba que o legislador estabeleceu uma pena de reclusão de 5 a 8 anos. Vamos ser bem objetivo. Por que ele colocou 5? Por que ele não colocou 4 aqui? E aí, senhores, por quê? Olha a absurda falta de técnica do legislador. Ele colocou 5 e não 4 por uma razão muito óbvia. Ele colocou 5 para que não fosse cabível a substituição por restritiva de direitos. Só que aí, Charles, ele comete um erro grosseiro. Mas assim, não é pouco grosseiro, é muito grosseiro. Qual seja, ele se esquece que nós estamos diante de crimes o quê? Culposos. E como acabamos de ver lá no 44, inciso 1º, quando o crime é culposo, meu amigo, independentemente do quantum de pena, seria cabível a substituição por restritiva de direitos. Então, colegas, voltando para o crime do parágrafo 3º, você precisa entender que, pelo menos até a lei 14.071, então, pelo menos até a lei 14.071, cabia restritiva de direitos. Compreenderam por quê? Porque apesar do crime ter uma pena mínima de 5 anos, estávamos e estamos diante de um crime culposo. Então, olha aí, o legislador brasileiro. Ele quis punir mais severamente o delito, colocando uma pena mínima de 5 anos, mas isso para inglês ver. E por quê? Porque esse indivíduo, se condenado fosse, teria sua pena substituída por restritiva de direitos. Pronto. É aí exatamente, então, colegas, onde você vai entender o porquê do 312B. É até difícil de explicar isso, né? Porque quando ele fala não se aplica o inciso 1º, à primeira vista fica confuso isso. Mas a ideia é exatamente essa. Ou seja, o legislador quis afastar a possibilidade de substituição
por restritiva de direitos para esses dois delitos, tanto para o crime de lesão corporal do parágrafo 2º do 303, como também para o homicídio culposo do 302, parágrafo 3º. Legal? Só para concluir o raciocínio e para deixar o material de vocês bem completo, então, se até a lei 14.071 cabia restritiva de direitos, você vai anotar no seu material que, após a lei 14.071, não cabe restritiva. Então, como ele diz que não se aplica o inciso 1º, você já não pode mais substituir por restritiva. Só que olha o detalhezinho, vírgula, pelo menos em regra. Opa, Renato, como assim em regra? Porque em regra não cabe, porque ele está vedando a aplicação do inciso 1º do caput do 44. Um cuidado, no entanto, merece a atenção de vocês. Perceba que no próprio preceito secundário do tipo penal aqui, pessoal, o parágrafo 3º diz o quê? Suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Perceba que, nesse caso, essa pena, que também é uma pena restritiva de direitos, ela já está prevista de maneira expressa e autônoma e cumulativa à pena privativa de liberdade. Então, cuidado com isso. Pelo menos em regra, eu não posso substituir esta pena privativa de liberdade por restritivas de direito com base no 44 do Código Penal. Mas isso não significa dizer que para este delito não serão cabíveis restritivas, porque você vai poder aplicar cumulativamente a pena privativa de liberdade à restritiva de direito de suspensão ou proibição do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Maravilha? Primeira atualização legislativa já está aí no material de vocês. 2. Próxima, qual é? Está aí na tela, pessoal. Lei 14.110. Essa já está em vigor, tá? Vigência no dia 21 de dezembro de 2020. Essa lei alterou o artigo 339 do Código Penal, que nada mais é do que o crime de denunciação caluniosa. Então, o legislador, aqui sim uma lei bem redigida, também tem um artigo só, né? Seria difícil errar, mas o legislador resolveu melhorar um pouco a redação do crime de denunciação caluniosa. Eu me permito aqui, por economia de tempo, remeter à atualização feita pelo professor Kleber Masson, tá, pessoal? Então, o Kleber vai trabalhar com vocês, porque aqui é a matéria dele, alterou o Código Penal 339. Então, eu passo só mostrando para vocês. A redação antiga está aí na tela, quer dizer, uma terminologia que já não era mais adequada, vejam, investigação policial, investigação administrativa, né, imputando crime de que o sabe inocente. Agora, com a nova redação, vejam, dada pela Lei 14.110, dar causa à instauração de inquérito policial, então substitui investigação por inquérito, é uma terminologia mais técnica e adequada. Procedimento investigatório criminal é aquele presidido pelo órgão do Ministério Público. Processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade, imputando-lhe, vejam, não apenas crime, como era antigamente, mas agora também falando em infração ético-disciplinar e ato improbo de que o sabe inocente. Então agora uma redação mais técnica que certamente será abordada pelo professor Kleber na atualização legislativa dele. Para a gente poder finalizar, nova lei de licitações. Charles, essa aí ainda não tem nem número. E por quê?
No dia de hoje, pelo menos agora, aí que estou gravando para vocês, pessoal, ela já foi aprovada pelo Congresso Nacional e ela foi remetida à apreciação do presidente da República, tá? Pode vetar alguma coisa? Pode, certamente deverá fazê-lo. Mas creio eu que na minha matéria é tão pouca coisa que não deve haver novidade, não. Tome cuidado, o Kleber vai comentar com vocês, né? Os crimes antigos da Lei 8666, eles agora foram deslocados para o Código Penal. Clebão passou aí Natal, Ano Novo, trabalhando nisso, porque foram colocados, né? Saiu lá da Lei 8666 e esses crimes, pessoal, foram deslocados aí para o finalzinho lá do Código Penal, salvo engano, acho que é artigo 337-E a 337-O, tá? É onde esses delitos estão previstos. Kleber vai abordar com vocês. A novidade no âmbito processual penal seria a seguinte: dei uma olhada na nova lei de licitações, tome cuidado com isso. Na antiga lei de licitações, o interrogatório, isso aqui era pouco comentado, o interrogatório era o primeiro ato da instrução, tá? Aliás, pessoal, a semelhança do que acontecia no GCRIM, a semelhança do que acontecia no procedimento originário dos tribunais e também na lei de drogas. A lei de licitações, em seu artigo 104, dizia, vejam, recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 dias para apresentar a defesa, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar testemunhas, em número não superior a 5, e indicar as demais provas que pretenda produzir. Perceba que se o próprio dispositivo está dizendo que você poderá apresentar a defesa escrita e arrolar testemunhas depois do interrogatório, é porque o interrogatório, então, era o primeiro ato da instrução. Cuidado com isso, já há alguns anos, esse dispositivo já não tinha mais nenhuma aplicação. E por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, pessoal, no habeas corpus 127.900, ele passou a entender que a regra geral para todos os procedimentos, inclusive aqueles sujeitos à legislação especial, é a do 400 do CPP, com redação dada pela Lei 11.719. É dizer, o interrogatório já não era mais o primeiro ato da instrução, e sim o último, tá? É um mecanismo de defesa. Então, se o interrogatório é um meio de defesa, o ideal é que você exerça o seu direito de audiência depois de toda a prova ter sido produzida contra você. Nas aulas dos cursos regulares, por exemplo, eu brinco muito com o Charles, né? Charles chega em casa, fica gravando muita aula aí, não comigo, mas grava muita aula de noite, né? Fala para a esposa dele gravando aula de madrugada, não sei com quem, mas tá gravando aula aí. Aí qual que é o problema, Charles? Você chega em casa, sua esposa tá lá olhando para você assim, aí ela até te chama na outra câmera, né? Ela te chama na outra câmera e fala assim, Charles, você tem alguma coisa para me falar? Então ela te dá aquela enquadrada, igual o Charles enquadrou aí para vocês aí. Você tem alguma coisa para me falar? Quer dizer, ela quer dar início ao interrogatório do Charles. Veja bem, a ampla defesa nesse momento se apresentando para você. É muito melhor que o Charles dê sua versão depois de produzida toda a prova incriminatória contra ele, que aí ele vai saber o que ele fala e o que ele não fala. Beleza, pessoal? A ideia aqui é a mesma. Só para concluir o raciocínio, esse dispositivo do 104 da 8666, pessoal, vocês podem anotar que isso aí, ó, não foi reproduzido na nova lei de licitações. Então, quer dizer, não há
na nova lei de licitações dispositivo semelhante a esse. Então, pelo menos no âmbito processual penal, essa seria a única novidade decorrente da nova lei de licitações, para além das mudanças lá do Código Penal, mas aí já é matéria do Kleber, né? Os crimes que foram introduzidos lá na parte final do Código Penal referente a licitações. Perceba que em 25 minutos finalizamos a atualização legislativa. Podemos então passar ao segundo tópico aqui da minha gravação de hoje, que é uma atualização jurisprudencial. Colegas, muita, mas muita coisa mesmo. Na hora de preparar o material para vocês ontem à noite, eu peguei o livro, meu manual, né, o arquivo, e eu tive que ir escolhendo os pontos mais interessantes, porque aqui dá para gravar um curso de 10 horas, que tem muita, mas muita coisa mesmo. O que há de mais interessante, até para você que vai fazer concurso, que deve ser cobrado? Primeiro ponto interessantíssimo, que merece sua atenção, qual é? Consequências decorrentes da atipicidade procedimental do reconhecimento formal de pessoas. Então vamos lá, colegas. Um problema seríssimo que nós temos, Charles, mas seríssimo mesmo, é exatamente o quê? O reconhecimento de pessoas. Hoje em dia, pessoal, até para dar uma experiência para vocês, na Justiça Militar, nas audiências, a gente faz muito pouco. Porque, pense bem, mexe só com Forças Armadas. Crimes geralmente cometidos dentro do quartel. A questão da autoria, se é aquele ali, ou se é aquele branquinho, né? Aquele amarelinho, se é o verdinho, se é o vermelhinho, não há tantos problemas quanto a isso. Eu lembro, Charles, quando eu era defensor público. Quando eu era defensor público, isso aqui acontecia demais. E acontecia demais porque no dia a dia, e aí eu falo dia a dia, de delegacias e fóruns criminais. Mais delegacia, porque geralmente o reconhecimento é mais comum em sede policial. Agora aqui, ó, pode segurar aí, Charles, como é que é feito o reconhecimento no dia a dia? Como é que é feito o reconhecimento, pessoal? Vamos ser sinceros, tá? Ninguém tá aqui para mentir. Coloca o indivíduo, sentado não, sentado quem fica sou eu, né? Coloca o indivíduo geralmente do lado do logo lá e aí pergunta pro cara, fala assim, olha, você tá vendo aquele cidadão ali parado do lado do logo do G7? Foi ele que roubou a senhora? Foi ele que você viu lá na cena do homicídio? É assim que é feito o reconhecimento em delegacias e fóruns criminais. Quantas vezes, pessoal, à época defensor, a gente participava de atos como esse e ficava o que? Estarrecido. Porque a testemunha era chamada para depor em audiência, aí o juiz virava para a testemunha e falava assim, testemunha, você reconhece o acusado aqui presente como o autor do crime? Aí a testemunha falava assim, sim, excelência, reconheço como autor do delito. Pronto. Dizia-se então que teria havido o quê? O reconhecimento formal de pessoas e coisas. Só que isso, pessoal, é um absurdo. E é um absurdo por quê? Porque o procedimento probatório era deixado de lado. Existe um procedimento probatório e convenhamos, se existe, sobretudo em sede processual penal, é porque sua observância é medida que se impõe. Tá? Eu tenho que observar isso. E como é que funciona o procedimento probatório, pessoal? Diz o artigo 226. Quando houver necessidade de fazer o reconhecimento de pessoa, seguinte forma, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento, inciso primeiro, será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Então eu vou virar e falar assim, olha, é um cidadão de estatura pequena, 1,60 m, bem cabeçudo, cabeça dele assim é até meio desproporcional ao tronco. O cabelo dele
não me parece ser um cabelo natural. Me parece um cabelo da boneca da minha filha, né? E tem, assim, um nariz pompom e não consegui visualizar a presença de pescoço, né? Então, o tronco ligado diretamente à cabeça. Beleza. Descreveu para mim. Inciso segundo. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras com quem ela tenha semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Pessoal, se eu quero emprestar um caráter probatório, se eu quero emprestar um grau de convencimento maior para o reconhecimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse indivíduo ao lado de pessoas que, com ele, guardem certa o quê? Semelhança. É óbvio que no meu exemplo, Charles, eu vou ter uma gigantesca dificuldade, porque não encontra, né, esse ariete aí em tudo quanto é lugar, esse fofão aí em tudo quanto é lugar. Mas você tem que procurar pessoas próximas a ele aí. Inciso terceiro, se houver razão para recear intimidação ou outra influência que a pessoa não diga a verdade, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Na grande maioria dos casos, você olha pelo buraco da fechadura. Em algumas delegacias, fóruns criminais, você tem aquele vidro fumê que impede o contato visual da pessoa que está fazendo o reconhecimento e da pessoa que está sendo objeto de reconhecimento. Inciso quarto, do ato de reconhecimento será lavrado um auto pormenorizado e assim por diante. Ou seja, Charles, o procedimento probatório, ele está previsto em lei. Beleza. Aí, pessoal, vem o problema. Qual é a consequência quando este procedimento probatório não é observado? Então, volte para o exemplo que eu acabei de ilustrar para vocês. Charles, é esse indivíduo que roubou sua motocicleta? Sim, é ele. Houve reconhecimento. Qual é a consequência disso? Pessoal, por incrível que pareça, vamos colocar aqui, ó, qual era a posição antiga dos tribunais superiores, tá? Inclusive do próprio STJ. Eu trago para vocês aqui, só para vocês terem uma noção, vários julgados dos tribunais sobre o assunto. E a posição antiga, pessoal, por incrível que pareça, era a de que o procedimento probatório, pasmem, era uma mera recomendação. Olha que legal isso. Era uma mera recomendação. Não haveria, portanto, nulidade diante da sua inobservância. Só para você não achar que isso aí não tem muitos julgados, eu cito aqui para vocês, a título de exemplo, o agravo regimental aí no ARESP de número 1054/280. Então, os tribunais superiores já dizem, uma mera recomendação. Absurdo isso, pessoal. E absurdo por quê? Ora, exame de corpo de delito, como é que eu faço? Está lá no código. Eu posso achar que é uma mera recomendação para eu observar o procedimento probatório? É óbvio que não. Por isso, pessoal, representa e, aliás, vale a pena cada minuto da leitura. Uma decisão emblemática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus de número 598886, Santa Catarina. Relatado, e não poderia ser por outro ministro, com devido respeito, que não o ministro Rogério Schietti Cruz. Tá? Sempre comento com os alunos que hoje, na minha humilde leitura, a sexta turma do STJ é o que há de melhor nos tribunais superiores no âmbito criminal. E aqui um julgado que vale a leitura. É óbvio que eu tive que resumi-lo, condensá-lo, mas nele foram firmadas algumas conclusões importantes. E, aliás, no próprio julgado, o ministro Schietti determinou que cópia de sua decisão fosse encaminhada a todas as secretarias de segurança pública, superintendências da Polícia Federal, tribunais de justiça, enfim, para que todos nós passássemos, então, a observar esse procedimento. E é bem legal isso. As conclusões estão aí na tela.
E isso aí eu não tenho a menor dúvida, vai despencar em prova, sobretudo delegado de polícia. Número 1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no 226, cujas formalidades constituem, como não poderia deixar de ser, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. Número 2. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e, portanto, não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo. Então aqui, pessoal, já uma mudança de orientação drástica. Ou seja, a sexta turma deixa de lado aquela ideia de que seria uma mera recomendação e vai dizer categoricamente que se o procedimento não for observado, o reconhecimento será inválido e não poderá subsidiar um eventual decreto condenatório, ainda que confirmado em juízo. Número 3, pode o magistrado realizar em juízo o ato de reconhecimento, desde que observado o devido procedimento probatório. Então, colegas, volte aqui comigo. Não me venha perguntar para a testemunha se aquela pessoa sentada é o autor do delito e querer dar a isso o valor do reconhecimento de pessoas. É óbvio que você vai considerar isso como prova testemunhal, mas você não pode querer chamar isso de quê? De reconhecimento formal de pessoas e coisas. Para tanto, você vai ter que observar aquele procedimento do 226. Segue comigo. Bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado. Aí, quer dizer, vai depender daquelas teorias, né, da prova ilícita por derivação, fonte dependente e assim por diante. E por último, a quarta e última conclusão, o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento formal, o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como uma etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Charles, o reconhecimento de fotografia, a gente já vem destacando isso para os alunos há alguns anos. É um meio de prova que vem sendo usado. Não tem previsão legal, mas ele vem sendo usado. E como é que é feito? Geralmente, um estuprador é preso, e a gente sabe que geralmente esses crimes, quando alguém é preso, ele já vinha praticando outros crimes da mesma natureza em circunstâncias semelhantes. Aí o que fazem? Pega a fotografia do indivíduo e manda para a vítima. Já ouvi casos até de WhatsApp. E aí a pessoa confirma, é ele mesmo. E aí, pessoal, querem dar a isso a mesma força probatória do que? De um reconhecimento de pessoas e coisas. Daí a quarta e última conclusão. Você pode fazer o reconhecimento fotográfico? Pode. Mas você deve observar o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal. E ele deve funcionar como uma etapa antecedente a um reconhecimento pessoal. Pessoal, convenhamos, e aqui até brincando, você pega foto no Instagram da galera, por exemplo, Clebão, você pega uma foto do Kleber no Instagram, é uma coisa. Agora, quando você o encontra pessoalmente, você fala assim, nossa, né? O tempo não foi generoso com você. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado com fotografia. É uma coisa. Você pode usar? Pode. Observando o 226. Quer dizer, eu pego fotos parecidas, mando para você. Olha, esse aqui é um dos indivíduos que teria estuprado você? Sim, doutor. É o de número 3. Então tá bom, vem aqui na delegacia, onde nós vamos fazer um reconhecimento o quê? Pessoal. Há uma diferença absurda entre você olhar e ver alguém numa foto e você ver alguém o quê? Pessoalmente. Então esse julgado histórico vale a pena a atenção de vocês. Exagerei um pouco no tempo, a gente volta já já.